Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje a partir de hoje a gente vai ter as nossas aulas gravadas, já que a frequência é muito baixíssima e não adianta eu dar aula só para um aluno, tá? Então a gente vai fazer essa aula em forma de vídeo. Quaisquer dúvidas, melhor dizendo, vocês entram em contato comigo lá no privado do WhatsApp, tá ok? Então, a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de ecologia. E hoje a gente vai ver a estrutura e o funcionamento de um ecossistema, ou de vários ecossistemas, melhor dizendo. Então, antes de começar a entender o funcionamento de um ecossistema, a gente tem que entender o que é um ecossistema. Um ecossistema, ele é todo o complexo de organismos e fatores físicos e químicos de local onde ele vive. Então, a gente pode dizer que um ecossistema é a união de fatores não vivos relacionando entre si e fatores vivos, que a gente chama de fatores bióticos. Os fatores não vivos a gente chama de abióticos, A de negação, tá? Então, de modo geral, a gente pode dizer que um ecossistema, perdão, é a interação de organismos vivos entre si e eles se relacionando com o meio e o meio com eles. Tá? Então é a união de fatores vivos com fatores não vivos. E segundo esse carinha aí chamado Tansley, ela é o ecossistema, é a unidade fundamental da ecologia. É ele que vai ser estudado e é ele que vai ser entendido. Então, a gente delimitar um ecossistema não é uma coisa tão fácil. Um ecossistema ele pode ser desde uma pequena gota de água até todo o planeta Terra. Então, posso considerar o planeta Terra como um ecossistema gigantesco, onde eu posso encontrar os seres vivos que fazem parte da comunidade, que a gente já falou, e todas as influências ambientais do planeta, certo? Então, a própria biosfera pode ser considerada um ecossistema, como eu acabei de falar, e dessa forma a gente sempre tem que determinar um espaço. Então, aquele espaço, se a gente juntar as características não vivas com as características vivas, temos um ecossistema, certo? Por exemplo, um deserto pode ser um ecossistema, a floresta amazônica é um ecossistema, as geleiras do Polo Norte e do Polo Sul são ecossistemas, o próprio oceano é um ecossistema. Então, eu estou delimitando uma área, tá? Então, dentro desses ecossistemas, a gente pode trabalhar um conceito chamado de nível trófico. Tá? Então, eu tenho aqui que muitos fatores são considerados importantes para que uma comunidade consiga se estabelecer. Então, dentro desses fatores, a gente tem a disponibilidade de recursos naturais. Então, a gente sabe que esses organismos eles vão utilizar esses recursos, tanto para a sua sobrevivência, como para a sobrevivência de seus descendentes. Então, nessa utilização, perdão, de recursos naturais, eu vou ter um relacionamento entre os organismos. E esses relacionamentos, um deles é a parte de alimentação. Então, todo ser vivo ele tem que obter energia. Ele tem que obter energia através de relações alimentares. Nesse caso aqui, quando eu tenho envolvimento de relações alimentares, perdão, eu tenho a utilização de alimento. Nesse caso aqui, a gente chama de relação trófica. Então, essa relação trófica vem de trófos, ou trofe, do grego, quer dizer alimento. Então, o organismo ele tem que obter nutrientes para poder fazer as suas, as suas funções. Tá? O seu corpo manter suas funções.
Então, dentro dessas relações tróficas, eu posso ter três grupos de indivíduos. Esses grupos são chamados de produtores, depois nós temos os consumidores e, por último, mas não menos importante, nós temos os decompositores. Destrinçando um pouquinho de cada um, nós temos que os organismos produtores, como o próprio nome está dizendo, eles produzem o seu próprio alimento. Nesse caso aqui, eles são chamados de autótrofos. Então, esse auto quer dizer si mesmo e trofos de alimento. Eles produzem seu próprio alimento. Como é que eles fazem isso? Eles fazem isso através de um processo que a gente já viu, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela vai transformar, é um processo que vai transformar a energia solar, a energia que vem do sol, a energia luminosa, para ser mais exato, e a planta, ou o organismo produtor, melhor dizendo, vai pegar essa energia e transferir para uma molécula orgânica. Essa molécula orgânica geralmente é um carboidrato, e esse carboidrato geralmente é um açúcar. Quem faz isso? Plantas, algas e algumas bactérias, certo? Outro processo dentro da autotrofia, digamos assim, é a quimiossíntese. Ela não é tão comum, porém ela é feita por algumas bactérias, que vai pegar compostos inorgânicos e retirar a energia contida nas ligações químicas desses compostos e transferir para compostos orgânicos. E, além de tudo, esses produtores eles ocupam o primeiro nível trófico. Então, o primeiro nível trófico vai ser considerado os produtores. Todos os produtores estão no primeiro nível trófico. Os outros níveis tróficos, ou seja, os níveis de alimentação, vão ser ocupados por consumidores e decompositores. Tranquilo? Então aqui a gente tem uma pequena representação de quem faz a fotossíntese. Então, a fotossíntese, de maneira geral, é a transferência da energia luminosa para um composto orgânico. No caso aqui a gente tem a liberação de glicose também. A produção de glicose é a liberação de oxigênio. Então isso é o que dá os resultados ou os produtos da fotossíntese. Já os consumidores, eles têm que consumir o alimento. Então, quando eu digo que o animal é compositor, ele é heterotrófico. Então, todos os consumidores, eles são heterotróficos. Esse hétero quer dizer diferente e tróficos, ou trofe, de alimento. Então, eles têm que capturar seu alimento, ingerir seu alimento, absorver de alguma forma esse alimento. Tá? Então, os consumidores, eles podem ser chamados de consumidores primários. Então, o primeiro consumidor é chamado de consumidor primário porque ele se alimenta do produtor, certo? Depois nós temos os consumidores secundários. Esse consumidor secundário ele é carnívoro. Então, ele se alimenta do consumidor secundário, primário, perdão. E consumidores terciários e assim vai. Então, a gente sempre tem essa hierarquia nas relações tróficas. Eu tenho um organismo que produz e organismos que consomem. O organismo que produz é uma alga, é um ser fotossintetizante, e o organismo que consome, ele não faz fotossíntese, ele precisa absorver aquele alimento de alguma forma. Então, o organismo consumidor que consome a planta é chamado de herbívoro e é o consumidor primário. O consumidor que come o herbívoro, ele é carnívoro, certo? E o que come o carnívoro também é carnívoro. Também existem alguns organismos que se alimentam tanto de carne como de vegetais. Nesse caso aqui, a gente disse que esses animais ou esses organismos são onívoros. No nosso caso, nós temos uma alimentação tanto de animal como uma alimentação à base de vegetais. Certo? Então, temos aqui os consumidores primários. No caso aqui, o panda se alimentando de broto de bambu. E nós temos aqui um leão se alimentando de um búfalo.
Então, e aí nós temos os carnívoros, os herbívoros, os herbívoros representados pelos pandas e os carnívoros representados aqui pelos leões. Então, no final disso tudo, nós temos os decompositores. Esses decompositores, como o próprio nome está dizendo, eles vão decompor. Eles decompõem a matéria inorgânica, retiram a energia dela para sua sobrevivência e liberam matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica ela vai ser reutilizada dentro, geralmente por produtores. Então, ela volta para o ciclo da matéria. Então, a matéria ela tem um, uma rotatividade cíclica. Então, a matéria que está em mim hoje pode ser decomposta e ser utilizada por outros organismos no futuro, depois que eu morrer, é claro. Certo? Então, todos esses organismos são chamados de necrófagos, de necros, morto, e fago, de alimentar-se, se alimentam de matéria orgânica morta. Geralmente são fungos e bactérias. Certo? Então, está aqui o fungo se alimentando do tronco de uma árvore e eles podem tanto estar se absorvendo da matéria orgânica viva ou da matéria orgânica morta. No caso aqui, a gente tem fungos parasitas. Esse aqui nem tanto. Ok? Então, os decompositores, como eu falei, é o último estágio da relação trófica. Então, a gente sempre fala que algum organismo está consumindo o outro. Então, a partir daí, eu crio um conceito que a gente chama de cadeia alimentar. Então, o alimento ele é produzido dos produtores e é utilizado pelos consumidores. Então, aí eu crio uma linha de passagem onde um alimento vai ser produzido por alguém e consumido por outro alguém, certo? Então, a energia química dos produtores pode ser transferida para uma sequência linear de consumidores. Essa sequência linear de consumidores, a gente dá o nome de cadeia alimentar ou cadeia trófica, certo? Então, nessa cadeia, cada componente tem uma posição. Então, cada organismo ele vai seguir um nível trófico. A partir daí eu tenho que a energia vem do Sol e passa para o produtor. Esse produtor é consumido por algum organismo. Esse organismo é chamado de consumidor primário. No caso aqui eu tenho o gafanhoto que come a planta. O sapo ele se alimenta do gafanhoto. Então, se o gafanhoto é o consumidor primário, o sapo é o consumidor secundário. E assim vai. A cobra se alimenta do sapo e a águia se alimenta da cobra. Então, eu tenho o produtor como primeiro nível, consumidor primário no segundo nível, consumidor primário no segundo nível, consumidor secundário no terceiro nível, consumidor quaternário ou terciário no quarto nível e consumidor quaternário no quinto nível. Dificilmente uma cadeia trófica ela vai passar do quinto nível. Se passar do quinto nível é muito raro, porque exige quanto mais longe está do produtor, maior vai ter que ser a dieta desse animal aqui, desse organismo aqui, vai ter que consumir mais coisas. Então dificilmente passa disso aqui. Então, essa cadeia alimentar, ela pode ser classificada de duas formas. Eu tenho uma cadeia de pasteio, onde eu tenho o produtor está vivo, certo? E uma cadeia chamada de cadeia de detritos, onde o produtor está morto. Aí eu tenho o primeiro organismo que vai se alojar a partir daí. Tranquilo? Então a mais comum é essa aqui, a que mais cai nos vestibulares e Enem da vida é essa aqui. Tranquilo? Então a gente sabe que essas coisas não acontecem de forma linear. Então eu expliquei essa história de cadeia
alimentar só para explicar o próximo passo, que é uma teia alimentar. A teia alimentar nada mais é do que a sobreposição de várias cadeias alimentares juntas. Então, não existe na natureza uma coisa tão bonitinha assim como a gente viu na imagem anterior. Essa cadeia eu só expliquei para introduzi-los na teia alimentar. Então, no ecossistema, essas cadeias alimentares não são, essas relações alimentares, elas não são tão simples, tá? Essas cadeias alimentares, elas se intercruzam. Quem está num nível pode passar para outro dependendo da, da cadeia onde ele está sendo referência, certo? Então a gente junta todas essas teias ou essas cadeias alimentares numa teia alimentar. Mas sempre eu vou ter um nível chamado de produtor, no caso aqui as plantinhas, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, quaternários e assim vai. O que vai mudar é quem está em cada um dos níveis. Mas a gente sempre vai ter produtores no primeiro nível, consumidores primários no segundo nível. Herbívoros e produtores não vão mudar sua posição na cadeia trófica. Quem pode mudar a posição na cadeia trófica é a partir do terceiro nível em diante. Então, quanto mais vasta, digamos assim, a dieta daquele organismo, mais níveis ele pode ocupar. Tranquilo? Então, a gente sabe também que o homem pode interferir nessa cadeia alimentar, nessa teia alimentar, de certa forma, a desequilibrar. Então, algumas atividades humanas implicam em interferência em cadeias e teias alimentares. E isso vai causar um desequilíbrio nesse emaranhado de relações. Então, como eu mostrei aqui para vocês, outro conceitozinho que a gente tem que ter em mente é o conceito de fluxo de energia. Então, essa energia ela vai vir do Sol e vai entrar no sistema. Ela vai participar do funcionamento do sistema. Então, a quantidade de energia que vai entrar no sistema não é a mesma que vai sair do sistema. Então, a quantidade de energia vai diminuindo, perdão, à medida que a gente vai se afastando do produtor, à medida que a gente vai andando na cadeia alimentar. Então, essa energia, uma parte, ela é utilizada pelo próprio organismo para se manter vivo, outra parte é armazenada, certo? E a outra parte, que é armazenada também pode ser, e outra parte pode ser perdida na forma de calor. Então, o fluxo ele vai diminuindo, a energia vai diminuindo ao longo da cadeia. Então, esse movimento que a gente diz que a energia está fluindo é um movimento unidirecional e acíclico. A energia que se perde ao longo da cadeia, ela não volta, diferente de moléculas e compostos químicos que podem ser reutilizados ao longo do sistema. Bem? Então a gente tem aqui o exemplozinho do Sol, que manda energia, a planta captura essa energia, transforma em carboidrato, parte dela ela utiliza para os seus processos e parte dela vira calor. O besouro come a energia armazenada, ele utiliza essa parte, ele utiliza uma parte, outra parte é perdida com calor, e assim a energia vai diminuindo ao longo do sistema. Tranquilo? Então, isso é tudo, minha gente. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Tenham todos um bom final de semana, ou uma boa semana, perdão. E se cuidem. A gente se vê na próxima